Sabe aquela super ideia para um livro que você tem? Ela pode te dar muita dor de cabeça se você não fizer o que eu vou te falar aqui hoje. Olá pessoal, eu sou o Rodolfo Domingos e esse aqui é o Histórias ao Cubo. E hoje eu vou te dar dicas de como fazer o outline da sua história. Outline é basicamente a organização da sua história. Ela é como se fosse um mapa para você não se perder, para que a história fique consistente e sem pontas soltas. Isso não é uma coisa rápida nem tão fácil assim de fazer. E é por isso que muita gente deixa isso de lado, não se organiza e se perde na hora de escrever um livro. Muita gente acha que isso é um gasto de tempo, na verdade isso é um investimento para sua história ficar ainda melhor. Então, como você já está ciente da importância do que eu vou falar aqui hoje, já deixa um like, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito importante e muito útil para você. E se você chegou até aqui é porque com certeza você está pensando em escrever uma história, não é? Então se inscreve nesse canal, porque além dessa eu tenho muitas outras dicas ainda para te dar sobre escrita. A importância do outline é que ele vai definir quais são os acontecimentos importantes na sua história. E quanto mais detalhado ele for, melhor vai ser na hora de você colocar de fato a mão na massa. Esse detalhamento é para que você saiba exatamente do que a sua história precisa para seguir do ponto A ao ponto B e depois do ponto B ao ponto C e daí em diante. Esse modelo que eu vou te ensinar aqui, ele é bem básico, ele é bem iniciante, mas você pode ir acrescentando outras camadas que venham a servir para sua organização, para sua história ficar boa. Então, como é que você vai fazer isso? Dividindo a sua história em atos 1, 2 e 3, o famoso começo, meio e fim. No ato 1, você começa apresentando a vida comum do teu personagem, ou se for mais de um, dos teus personagens. Você vai dizer do que é que eles gostam, quais são as preferências deles, onde eles vivem e tudo mais que for necessário narrar para construir esses personagens ou o teu personagem principal. E uma coisa que é muito importante aqui, que vai servir de ponte para o conflito da sua história, é você deixar bem claro o que é que falta na vida do teu personagem, o que é que falta nesse universo, qual é a lacuna principal a ser preenchida que vai motivar a saída do lugar do teu personagem. Depois disso, vem o que se chama o chamado da aventura, ou o famoso conflito da história, que é aquele acontecimento que vai tirar o teu personagem da zona de conforto, que vai fazer com que ele tenha que tomar uma decisão para ele sair do lugar. Mas você não pode deixar isso superficial, muito fácil, né? Porque o que acontece quando alguém tenta te tirar da zona de conforto? Quase sempre a primeira resposta é uma negativa, tipo, não é isso, a pessoa nunca acredita no seu potencial, nunca acredita que aquela mudança é uma coisa séria, que é algo que venha pra ela. Então você vai construir um momento de recusa do chamado da aventura. E depois disso vai acontecer uma segunda coisa que vai forçar ainda mais o personagem a tomar uma decisão. Quem lembra aí do Harry Potter? O que aconteceu no Harry Potter lá no começo da primeira história? Chega um monte de cartas, corujas mandam um monte de cartas para casa do Harry Potter e nem assim o tio dele manda ele para Hogwarts. Então eles fogem até que o Hagrid chega lá para levar ele à força praticamente. Naquele momento é ir ou ir. Se o personagem não sair do lugar, a gente não tem história. E quando a gente fala de sair do lugar, não precisa ser necessariamente físico, pode ser também uma coisa mais subjetiva, algo mais psicológico. Uma história inteira pode se passar dentro dessa estrutura, dentro de um mesmo cenário, por exemplo, uma casa, um quarto. E para finalizar o ato 1, é nesse momento que o personagem vai conhecer quais são os personagens que vão ser os seus aliados até o final da história. Passando esse período, a gente segue para o ato número 2. E para começar o ato número 2, você vai ter que testar o seu personagem. Ele vai ter que ter uma segunda fase de teste. Se a primeira fase de teste foi lá quando ele tinha que tomar a decisão, ali ele vai ter que começar a provar o seu valor. A partir do momento, você tem que colocar o teu personagem tão envolvido naquele problema que se torna quase impossível que ele volte ao estado natural, ao lugar de onde ele começou essa história. E é nesse período que começa uma fase também muito interessante. Você vai ter que começar a mostrar o valor do teu personagem, quais são as fraquezas dele, do que é que ele tem medo. Ele vai ter uma série de dúvidas que vão tornar ele um pouco mais humano, porque afinal ele saiu de um lugar onde ele não estava, ele vai ser o herói daquela situação. E como é que ele se torna isso? Não é do dia pra noite que isso acontece. Então ele vai ter esse momento de dúvida. E é nesse momento que você vai trabalhar as características mais profundas do teu personagem. E nesse momento começam as duas fases de provação. Na provação número 1, ela vai ser uma aprovação um pouco mais fraca, vai ser aquela aprovação onde muito provavelmente o teu personagem vai falhar. E se ele não falhar, certamente ele vai sair por um fio que
que vai deixar ele muito temeroso com as próximas partes. E como até aí você já preparou todo o terreno para o clímax da tua história, vem a segunda aprovação, que é a aprovação onde vai ser praticamente a grande questão do livro, que é onde ele vai se superar ou não. Ele pode também perder, tudo vai depender da sua escolha para o final da história. Se ele vai vencer isso tudo, ou se o antagonista vai levar a melhor. Que muitas vezes o personagem morre no final, por exemplo. Então, nesse momento, é a hora de realmente prender o teu leitor e caprichar em toda essa parte. Eu considero a parte mais importante da história. E para encerrar o ato número 2, antes de partir para o final da tua história, você vai entregar para o lado vencedor uma recompensa. E essa recompensa vai ser usufruída e depois o teu personagem vai começar a retornar para o lugar onde a história começou. Enquanto esse ou esses personagens estão lá voltando para o lugar comum, que é lá onde a história começou, você vai ter que mostrar que o arco do personagem rendeu alguma coisa. O personagem nunca pode estar igual no final do livro. Ele sempre tem que aprender alguma coisa, tem que demonstrar para o teu leitor que tudo isso que você narrou valeu a pena por algum motivo. Pode ser um trauma, pode ser um aprendizado, alguma coisa tem que sair disso. O personagem não pode voltar para aquele lugar sem antes aprender alguma coisa. No ato 3, que já é mais curtinho, é o final da tua história, com o teu personagem já de volta a esse lugar comum, ou no caso já partindo para um outro lugar, ele vai estar ali desejando coisas novas e você vai encerrar a tua história, né? Você escolhe um momento de encerrar a tua história. Eu vou deixar aqui nos cards uma playlist para você conferir todas as histórias que eu crio aqui no improviso, todo domingo, nos vídeos que saem todo domingo, que são os vídeos que eu jogo Story Cubes, e você vai ver que eu trabalho esse tipo de narrativa para qualquer tipo de história. Eu usei esse modelo em todas as histórias que eu escrevi. Então depois que terminar esse vídeo, dá uma conferida. Uma coisa que pode funcionar muito para você estruturar esse outline é utilizar um sistema de quadrinhos, né? Você vai pegando cada etapa dentro de cada ato e vai separando essas ideias, as ideias que você tem para cada lugar, dentro de quadrinhos. Então você monta o teu quadro e vai colocando as possibilidades dentro desse universo que você está criando. Isso também é importante para você ter aquele cuidado, né, de aprimorar a tua história para que não entrem coisas que não combinem com aquele universo, que soem estranhas demais, que parecem que saíram de qualquer outro lugar que não daquele universo, daquela história. E isso é tão simples que você pode fazer num quadro de giz, numa folha de papel, num caderninho. Isso é muito fácil de fazer. Só que você tem que ser organizado e dedicar um tempo para aquilo. Inclusive, eu vou preparar um modelo para vocês preencherem, para vocês baixarem em PDF aqui embaixo, já para facilitar, caso você não saiba de onde você pode começar, como é que você pode estruturar o seu outline. E é muito importante fazer isso também para você se organizar com quantos capítulos você vai dedicar para cada parte do livro. De repente você precisa de muito mais capítulos para desenvolver o meio da história do que você vai precisar para desenvolver o começo. E não necessariamente você precisa dividir a tua história em 3/3 certinhos, até porque às vezes lá no começo você vai ter o número de capítulos suficiente para o teu leitor falar: ok, já entendi esse universo, já entendi esse contexto, bora pra frente. E ali no meio, de repente, vai estar tão bom, o teu negócio vai estar tão bem construído, que o teu leitor vai querer passar mais capítulos, vai querer passar mais tempo ali dentro do conflito. E mais uma coisa, lá no final, se você passar muito tempo desenvolvendo o final, gastar muitos capítulos ali, você praticamente está dando margem para uma segunda história começar a acontecer. Então, se você tiver uma boa ideia para depois que essa história terminar, guarda para uma segunda parte, guarda para um segundo livro, mas não fique enrolando muito no final. Temos que lembrar que passou o conflito, a atenção do teu leitor já está em outro lugar. Já está satisfeito, né? A gente espera que esteja satisfeito. E apesar de eu ter falado muito sobre chamado de aventura, sobre superação, a gente tem que lembrar que isso vale para qualquer gênero, né? Não é só para aventura, só para ação, só para as histórias muito específicas de algum gênero. Uma história que seja mais flat, aquela coisa meio dramédia, aquela coisa mais híbrida, também pode ter esse modelo narrativo. Eu, como leitor, acredito muito que o lance é sair do óbvio, sabe? Surpreender o teu leitor. Eu adoro quando uma história consegue cumprir esses arcos narrativos, esses 3 atos, exatamente como qualquer outra história, mas ainda assim me surpreender, ainda assim me entregar um caminho que
que eu não esperava. E se você está muito preocupado em fazer todo esse processo de forma bem organizada, de maneira digital, no seu computador, eu vou deixar aqui embaixo um link para você experimentar um programa chamado Scrivener, que tem todo o suporte de organização que um escritor precisa para escrever um livro, para escrever uma história longa. Então ele tem lá todas as ferramentas que você precisa para fazer o outline. Esse software é pago, mas você pode testar um período de avaliação gratuita. Então eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem experimentar. Mas dá para fazer isso também do seu computador, com Excel, com Word, dá para você pendurar um quadro na parede da sua casa, sempre dá para fazer. E se você que assistiu até aqui tem algum outro método que você queira compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários, eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, vai me ajudar, vai ajudar outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.